do Paraná. A partir desse momento, parafraseando Fiore Gilhote, abrem-se as cortinas e começa mais um contraponto da cultura, A Voz do Povo, 17 de maio do ano de 2017. Cristãos católicos comemorando o dia de São Pascoal Bailon, que nasceu na Espanha em uma família humilde, foi pastor de ovelhas desde muito jovem e após recusar uma grande herança de um rico senhor que havia sido curado por ele por causa de seus dons carismáticos, ele pôde ingressar na Ordem São Pascoal. Foi simples, irmão leigo, exercendo função de porteiro e ajudante dos serviços gerais. Foi autor de um pequeno livro que comprovam a real presença de Cristo na Eucaristia e o poder sagrado transmitido ao Sumo Pontífice. Por isso foi considerado um dos primeiros e mais importantes teólogos da Eucaristia. Eu repito que por essa resumida biografia, os cristãos católicos comemoram o dia de São Pascoal Bailon. Hoje é o Dia Internacional das Telecomunicações. Dia Internacional das Telecomunicações. E aí tem todas as comunicações, né? Todas as teles, todas aquelas que são transmitidas através de uma tela, né? E aí um professor, porque eu sou do tempo que ensino fundamental chamava-se primário, ginásio e tal. Acho que o Olávio também Olávio. Você já pegou uma moda... Grau? Do primeiro grau? Primeiro grau, segundo grau. Você vê do primeiro... Não, mas o primeiro grau tinha ginásio, tinha Quinta, primário sexta, e ginásio. sétima, Você fazia oitava. até admissão ao Fiz ginásio, admissão, né? ou você fazia a quinta série, ou você fazia na quarta série uma admissão. Fiz admissão, passei bonito, graças a Deus e tal. Aí não precisei fazer a quinta. Mas eu e um monte de gente também passou, não foi só eu também que passei. Não foi assim tão assim, exclusividade. A ponto do município me tornar um herói. Não teve isso. Diz que na escola você era aluno que tirava 10 sempre, né? Os outros 70, 80. Olha aí, tá vendo? Eu não estou entendendo. Aí, agora te pegou legal, hein? Não, eu não estou entendendo, quer dizer, é saliente o moço, né? Como é que é o negócio? Esse seria o termo correto, né? Está bem saliente o moço. Dá espaço? Espaçoso. Espaço. Deu espaço, ele é espaçoso, tá? Mas o que o professor disse assim para nós, que já no Japão, veja bem, Olávio, no Japão, eles já faziam o que nós chamamos hoje de videoconferência. Entendeu? Que a 100 quilômetros de distância, 200 quilômetros, o diretor da empresa conversava lá com gente da filial, da não sei o quê, os seus fornecedores, e o sujeito enxergava ele conversando. Cara, coitado desse professor, o que nós fizemos de brincadeira no tititi, chamando ele de mentiroso para cima de tudo. Por quê? Porque não tinha telefone na cidade. Nós não concebíamos isso, né? Você imagina? Bom, mas enfim, hoje é o Dia Internacional das Telecomunicações. Mas eu não vou ver agora, né? Hoje é o Dia Internacional da Comunicação criado pela ONU, é o Dia Internacional do Combate à Homofobia e é o Dia Mundial da Internet. Qual é teu destaque, Dante? Meu destaque é a previsão do tempo, tem uma previsão de garoa para o dia de hoje. A mínima foi de 16 graus e a máxima deve chegar em 25. O céu está entre nuvens aqui em Foz do Iguaçu, então há essa instabilidade. Tem uma área de instabilidade vinda do Mato Grosso do Sul e entrando pelo norte e noroeste do estado do Paraná, que causa esse tempo mais instável. Amanhã tem previsão de chuva um pouco mais forte, com máxima de 23 graus e segue assim a previsão do tempo, né? Nessa área mais instável que vai seguir até para o final de semana. Mas, doutor Nelson, quero falar da vacinação da gripe também, aproveitando que o frio está chegando, né? E as pessoas ainda não estão procurando sua vacina. Acaba nesse mês, dia 26, acaba a campanha da gripe no Brasil inteiro, aqui em Foz do Iguaçu também, e até agora apenas 45% da população considerada de risco em Foz do Iguaçu procurou a vacina. Então, ainda falta 55% das pessoas consideradas ali daquele grupo de riscos. Eu estou nos 55%. Né? Ainda não foi. Não fui. Então, fui junto com o Eli agora, mas daí por conta tinham algumas pessoas lá e eu não quis me fazer de rogado para passar na frente das pessoas. E aí não chegaria a tempo. Agora do tem o programa. seguinte, não é falta da mídia falar, não é falta de se divulgar isso, que as pessoas não vão. Até porque todo ano tem, as pessoas sabem, né? Porque, olha, vou falar um negócio para você. Eu tenho passado nos postos aí, Dante, e na maioria dos postos que eu tenho passado, tem gente sempre, alguns aguardando, alguma fila, outro tal.
Não está super lotado, isso não está. Mas as pessoas têm procurado. Agora, não dá para entender o porquê dessa questão, porque, olha, é complicado, gente, tem que vacinar. Agora, alguns grupos de risco, eu sei que a obrigação mais é minha de ir ao posto do que o posto vir a mim. Primeiro, que é de graça a vacina, e quem vai ser o grande beneficiado sou eu. É lógico. Tá. Quanto a isso, não se discute. O município está colocando a discussão. Mas, por exemplo, alguns grupos de risco, por que não fazer uma gentileza aos professores e às professoras? Vamos pegar uma equipe. Das 8 às 10 da manhã nós vamos no colégio tal. Ou das 8 às 9, aí nós já vamos no outro tal. Daí nós vamos no outro tal. Daí não tem que, sabe, alguns né? Por exemplo, instituições lá dos velhinhos, faz uma gentileza, vai lá, vacina tudo. Alguns postos de saúde em Foz do Iguaçu já fizeram isso, eles chamam de extramuros, mas é iniciativa da equipe do posto, poderia ser uma coisa mais geral, né? Mas não fizeram isso com a dengue, não até fizeram esquecemos isso de falar ontem com a secretária. O que eu vi ontem, eu gostei da entrevista que a dona Inês Weisman deu aqui para nós. A postura dela como uma autoridade do assunto investida na pasta de secretária de saúde. Primeiro, nós temos que humanizar o atendimento nos postos de saúde, sim, senhor. Isso não significa subserviência, isso não significa ter que ouvir todo e qualquer desaforo, isso não significa, enfim, qualquer situação de constrangimento. Mas, como diz, eu gostei, por exemplo, assim, ela relatou que isso é um relato pessoal dela, que quando ela era auxiliar de enfermagem, que ela trabalhava em clínica de médico, ao invés dela chegar lá e dizer para o médico que tinha uma mulher bem chata lá xingando, ela dizia, tem uma mãe aflita lá com a dor do menino. Doutor, vê se o senhor pode dar uma aliviada lá na situação. Ou seja, isto é o humanizar. Né? Porque a pessoa chega fragilizada e a pessoa chega assim, perdendo o controle emocional muitas vezes, né? E aí acaba até xingando, acaba não sei o quê. Mas se for tratado, né, seu Olávio, segura um pouquinho, que pena que o senhor também já diminuiu em 30% a dor. Né? Penso eu dessa forma. E eu acho que alguns grupos podiam fazer esse extra. Esses números foram... Existe um problema que a gente acompanha, doutor Nelson, que é o tal do protocolo. Você vacinou a pessoa, você tem que... Uma carreira de informações tem que passar por um sistema. E eles não conseguem. Se eles fizerem isso sem passar na hora para o sistema todas aquelas informações ali, eles podem ter problema. Isso é o que eu tenho conhecimento. Então, bota eles 2 segundos na faixa de Gaza, na Cruz Vermelha, que daí tu vai ver claro. Mas não é um protocolo daqui, é um protocolo do Estado. Sim. E até da mas não dá para, por exemplo, se eu já vou para um colégio tal... Enquanto uma vai vacinando, a outra só não anota quanto foi aí, depois é só passar para o computador. O que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte, eu estou entendendo o que o doutor Nelson está colocando, e esse trabalho foi feito na dengue com os jovens. Por que com os jovens foram em colégios, foram em um monte de lugar para tentar vacinar os jovens, e as pessoas idosas não, elas têm que saírem das suas casas, irem lá e muitas vezes ficarem aguardando das 8 horas da manhã até 11 horas e não consegue ser vacinado. Eu não digo domiciliarmente. Domiciliarmente não, mas eu falo assim. Porque aí já começa a ter que ter uma outra logística. Eu digo alguns grupos. Alguns grupos. Por exemplo, onde é que vai estar o professor no dia? Ele vai estar no colégio, pronto. Está lá no colégio, vai vai lá. O posto do Portal da Foz, com a equipe lá, foi numa escola, pegou uma relação de todos que foram vacinados. Depois da relação feita, a diretora só assinou que todos eram professores. Quando voltou para o posto, fez o lançamento do protocolo. Simplifica. Pronto. Né? Vacinou lá na escola. Tem jeito, né? A verdade é que tem jeito. Tá, então, só para... Esses números foram atualizados ontem à tarde. Então, são 67 mil pessoas que podem se vacinar em Foz do Iguaçu, do grupo prioritário, e até agora 31.973 se vacinaram. Só para ter uma ideia, as crianças que têm direito à dose da vacina, 5.049 se vacinaram, e o total em Foz é de 18.324. Então, está bem abaixo. Bem abaixo. Bem abaixo do que deve se vacinar. Porque nós não... O número foi meio que insignificante até da dengue para jovem, né? Foi, muito. Né? Sobrou vacina, ó. E o grupo, e o risco, que é nós no estado de alerta, de risco, de não sei o quê, por todas isso que é ferido... E eu não sei, alguma coisa não está funcionando muito bem nessa logística aí.
E como foi confirmado ontem, já tivemos uma morte em Foz do Iguaçu por causa da gripe, pois é, né? já tivemos uma morte confirmada. Com 93 anos. E ninguém fica gripado sozinho, esse que é o detalhe também, né? Ninguém fica gripado sozinho, tu leva filho, esposa, todo mundo. 11h13, mas que bom tê-lo aqui, Olávio, bom dia. Bom dia, doutor Nelson, bom dia a todos aqui, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Satisfação nossa estar aqui no Contraponto, esse prestigioso programa, né? Eu acho que você, um homem de fazeres, mas de repente, quem sabe, tu arruma uma carona de comentarista no Contraponto. Tô enxergando que se tu tirar o lado esquerdo do bigode, fica completo. Como é que diz o meu amigo? Não me intica muito, não. Não me intica que eu vou. O seu Antônio do Porto Belo, ele está lhe dizendo que há tempos atrás, que segundo os gramáticos está errado, eles montavam o local de vacinação em frente aos grandes mercados da cidade e isso funcionava muito bem. Eu não sei se é possível, mas está aí, pelo menos em lembrança, o seu Antônio dizendo para nós isso. Qual é o teu destaque ali? Destaque na área policial. 2 destaques. A Polícia Ambiental ontem conseguiu apreender 98 quilos de maconha após perseguição policial. Trabalho do batalhão, da 5ª CIA do batalhão da Polícia Ambiental. Eles visualizaram um prisma com placas AXD 8655, placas de Ibaiti, só placas frias, né? Houve a perseguição, o elemento que estava no interior do carro acabou batendo o carro no barranco, abandonou o veículo e dentro do carro um monte de drogas, 98 quilos, 550 gramas de maconha. Uma outra informação, teve um cidadão aqui que ontem pegou uma arma artesanal, começou a brigar com o vizinho, pegou a arma artesanal e foi para cima. O que é arma artesanal? Feita em casa, montada ali e tal, não é aquela comprada. É uma arma que o cara pega um pedaço. Mas é uma arma, né? Mas é uma arma. Não, ela mata. Tem cano, ela mata. E essa aqui, chumbo, tá. Essa aqui ela mata por 2 motivos. Pelo tiro e pelo tétano. Porque eu vi que ela tá toda enferrujada. E ele acabou levando uns catiripapos dos vizinhos, apanhou pra dedéu. Se não fosse a polícia chegar no local, a coisa ia ficar feia. Tomaram a arma dele, bateram nele. Ele foi pro hospital e depois foi preso. 32 anos de idade. A arma foi apreendida. Se não mata pela bala. Como é que é o nome do valente? O nome do valente aqui é Tiago Fernando Moraes de la Corte. Nome do meu filho. O seu Assis, bom dia, seu Assis. Doutor Nelson, muito bom dia. Em primeiro, quero dizer aí ao Olávio que eu sou também ouvinte assíduo do programa dele nos domingos. Tá, mas não, peraí, seu Assis, peraí. Obrigado, seu Assis, muito obrigado. Alto lá. Que maravilha. Alto lá, como dizia Leonel. Alto lá, como dizia Leonel de Moura Brizola. Quantos programas o senhor ouve no domingo, seu Assis? Do domingo, na realidade, é só o da manhã do Olávio mesmo. Bom, então tá certo. Porque o seu Assis, ele ouve a Rádio Cultura ininterruptamente enquanto ele estiver acordado. É mais ou menos isso, né, seu Assis? Com certeza. E daí, quando tem, doutor Nelson, o futebol, que o senhor ou o Eli está narrando também, eu acompanho. Quando está lá para outros lados lá, que tem as outras empresas lá, eu não participo não, mas quando é vocês dois, pode contar com a minha audiência que é segura. Agora, o dia todo, eu estando em casa, é Rádio Cultura ligado o dia todo. Não tem, o rádio está ligado o dia todo. Que bom, seu Assis. O que o senhor quer comentar hoje? Mas é o seguinte, doutor Nelson, ainda sobre a vacina, eu quero falar como paciente crônico de risco e que vivo num grupo grande de pessoas e que, na realidade, as pessoas, eu não estou dizendo todas as pessoas, mas uma grande parte das pessoas, mesmo de risco, tem medo da vacina. O senhor veja bem, são obrigatórias usar vacina para se proteger, porque já é de risco, é crônico, e muita gente tem medo, não tem uma resistência, não querem tomar a vacina. Mas como se fosse uma contraindicação, como se tivesse uma contraindicação, alguma coisa assim, ou o medo da agulha, o que é que o senhor acha? Não, na cabeça deles é que essa vacina poderá trazer um problema e afetar mais ainda a saúde deles. Não, mas daí tem muita gente boa também, doutor Nelson, que acha que a vacina pode trazer um problema. Acha que a vacina... Então, eu estou dizendo por mim, assim, não que eu tenha este medo, mas eu escuto no dia a dia as pessoas dizerem, eu não vou usar porque isso aí, se fosse bom, ninguém dava de graça, se fosse bom, não estava fazendo propaganda. Isso aí é para ter problema mais tarde, né? E pelo contrário, a vacina
salva vidas. E quando esse cidadão estiver na UTI também, se der remédio de graça para ele lá na UTI, ele não aceita daí? Você imagina, a gente sabe o quanto essa vacina da gripe, ela resolve o problema. Eu, por exemplo, há 5, 6 anos com problemas, mas eu não tenho gripe, porque eu me vacino. Todas as épocas eu vacino já. É verdade, seu Assis. Ocorre comigo também. Entendeu, doutor Nelson? Então, eu só estou fazendo essa minha fala só para dizer da importância da vacina. As pessoas devem realmente se vacinarem, porque eu tiro por mim, é importante demais você se vacinar, você se protege, você se imune, você se ampara, você fica protegido contra a gripe e outros problemas. Então a vacina é muito importante. As pessoas devem correr atrás, sim, até o dia 26 e vacinarem. Ok, seu Assis. Um abraço. Outro para o senhor, obrigado pela audiência. Nesse mês você tem muitos motivos para conhecer o Mandi Natura Spa no Bourbon Cataratas. Fazendo uma massagem, você ganha outro tratamento e um presente especial. Mais informações e agendamento pelo telefone 3521-3900. Eu vou repetir, 3521-3900. Deixa eu falar aqui. Toda esse trabalho que é feito com os hóspedes, que estão à disposição dos hóspedes do Bourbon, porque tem um spa ali, né? Você tem um resort, aquilo ali, né? Então, agora é estendido para os moradores de Foz do Iguaçu. Quer fazer uma sauna, quer fazer uma massagem, né? As mulheres quer fazer um tratamento de pele, quer isso, aquilo e tal. Todo esse trabalho que é feito para os hóspedes é estendido. Você pode ir ali no Bourbon. É um salão de beleza, tá? Vamos colocar dessa forma. E há um preço, mas olha, bem atrativo se comparado. Claro que, né, meio em crise, você está fazendo tratamento de beleza, fica meio na contramão. Mas tem gente que, felizmente, graças a Deus, pode. Então, aqui de Foz do Iguaçu. E às vezes não sabe disso. Então os melhores profissionais desta área estão lá no Bourbon e você pode ir. A Terezinha do Jardim Alice, dona Terezinha, bom dia. Ela quer comentar alguma coisa sobre a vacina. Bom dia, dona Terezinha. Bom dia, seu Nelson. Diga lá, minha amiga. Eu queria saber por que eles não liberam para todo mundo a vacina. Eu queria tomar e não estou na faixa de liberação da vacina. Esses que estão aí não aproveitam, então que se dane, a gente libera para todo mundo, que quem quer tomar vai tomar. Pois é, eu também penso igual a senhora, dona Terezinha, só que o que está aí? Os médicos dizem o seguinte, tem um grupo de pessoas que corre um risco muito maior do que os demais. Né? Que correm um risco maior, porque tem lá, são mais fragilizados, os portadores de doença crônica, certas idades, certas funções e tal. Então, pelo menos deixar esses imunizados, alguma estatística com certeza tem, isso em nível mundial, do porquê essa vacinação. Porque a vacina é cara para o Brasil, isso aí. Além disso que a senhora está dizendo, é muito caro, não é barato você trazer vacina ainda que seja fabricada no Brasil. Ainda que seja alguma fabricada no Brasil. Da Fiocruz. Essa é da Fiocruz? Essa é brasileira, então. Eu penso igual a senhora, viu, dona Terezinha, que se for chegando, ou pelo menos se for chegando no dia 26, ou a partir do dia 26, pelo menos dizer o seguinte, vamos esgotar o nosso estoque de vacina. Né? Vamos esgotar o nosso estoque de vacina. E eu concordo com a senhora. Eu acho que as pessoas tinham sim que ter um pouco mais de consciência independente. Por exemplo, tem pessoas que têm fobia. Tem pessoas que têm fobia vou dizer o Igor, o menino do Ayrton, que trabalha aqui conosco. Se você mostrar para ele uma agulha de injeção a 10 quilômetros de distância, mas o moleque... Não, é fobia, não é... Pode ser só uma foto da você. Pode ser uma foto da você. Não, eu fui... Não, eu fui junto com ele. Ele tem. Eu fui junto com ele, fomos eu e a Cida. E ele disse que tinha medo de injeção. Tá, até aí eu já vi milhares de pessoas dizer que tem medo de injeção. Nunca vi ninguém dizer assim, eu gosto de sair de casa para tomar uma injeção. Também nunca vi ninguém. Mas ele é um negócio...
Rapaz do céu, vou te contar uma coisa. É alguma coisa que chega na hora. Não é assim, eu sou medroso. Não, é um negócio de pavor. Coincidência, mesmo. Ontem eu assisti uma reportagem, eu acho que o pessoal deve ter visto também, não lembro em que, a nível aí de qual canal que foi. Eles criaram agora um mecanismo, principalmente para as crianças e para essas pessoas que têm essa fobia, esse medo de vacina. Tem duas formas. Uma é um pequeno aparelhozinho, assim, para as crianças, no formato de bichinho, que eles põem no braço ali, ele fica vibrando, brincando ali com a criança e a vacina, e pronto, já foi a vacina faz automaticamente. A vacina, a criança não percebe, entende? Porque ele relaxa a musculatura e a criança é uma brincadeira, uma coisa geladinha ali, faz a vacina e pronto. E para o adulto é um óculos desses em 3D, Dante. Eu não sei bem como é que funciona isso. Bota aquele óculos, a pessoa fica vendo outra coisa, tira a atenção celular, né? do medo da vacina, enquanto ele está intertido com o óculos, vendo outras coisas, ou vendo alguma... como se fosse um jogo ali, né? Um jogo, querendo atacar o organismo dele, a vacina é a defesa dele. E naquele instante eles fazem a vacina também. A pessoa, quando tira o óculos, vai fazer vacina? Não, já fez. A vacina não é dada para todas as pessoas, porque não tem para todas as pessoas. É como, né? Cada vacina tem um custo, né? Ela é produzida, então não dá para vacinar 210 milhões de pessoas todo ano. Então foi escolhido as pessoas que têm o maior risco nos postos de saúde das pessoas que vão lá. Mas aí quando acaba a campanha de vacinação, as vacinas ficam disponíveis para a população em geral. Dona Terezinha, obrigado pela participação. Mas já houveram anos durante a campanha, acabar a vacina, de todo mundo procurar e acabar e não sobrar depois para ser disponibilizado para a população em geral. Hoje eu vi um comentário interessante a respeito disso, de ter vacina para todo mundo, né? O ouvinte ligou para uma determinada rádio em São Paulo e diz o seguinte: olha, você sabe o que vocês fazem para ter mais vacina, mais remédio? Tira o dinheiro desses políticos ladrão, tira todo o dinheiro deles, que daí eles não podem contratar advogado bom, sabe? E dá uma carteira profissional para eles e larga eles na rua. Vocês vão ver que vai sobrar dinheiro para toda quanto é coisa. Agora, também não dá também pra gente. Entendeu? O Olavo ficou gripado em Foz do Iguaçu, vão prender o senador. Não, claro. Eu acho mas que é uma ironia, porque o Seito aproveitou o momento. Agora, eu posso emendar em cima disso, a título de comentário apenas, o Seu Cabral, o governador do Rio de Janeiro, mas o que manotearam na saúde do Estado? Nossa Senhora. Começou a aparecer a situação. Cateou tudo lá. Assim de cara, 60 milhões, não sei quantos milhões, e diz o procurador, isso aqui é pontinha do iceberg. A hora que nós puxar isso aqui, vocês vão ver o tamanho da capivara que tem atrás disso aí. Cada pena que puxa é uma galinha que vem. É uma galinha é um galinheiro já. A gente imaginava que fosse uma pena, veio uma galinha, agora veio um galinheiro inteiro. Um estado onde hospitais fecharam, né, por falta de dinheiro. Só para ter uma ideia do custo da vacina da dengue no sistema privado, aqui no Paraná ela está variando entre R$ 75 e R$ 120. É da gripe. E se for para vencer e ficar em ampola para ser inutilizado... O prazo de validade dela é curto, hein? Quanto que está o preço aí, Dante, que você falou? Entre 75 e 120. Olha aí, então tá mais barato que uma ouvinte ontem até no Show da Cultura, estava passando aqui pelo WhatsApp, e ela falou, olha, eu paguei R$110, parece, na vacina, em uma farmácia aqui em Foz do Iguaçu. Mas é isso. Ou seja, quer dizer, então quem tem que tomar, gente, procura, porque não é barato não a vacina. Claro que não é. Pô. E o problema é se isso for inutilizado, é dinheiro rasgado. Dinheiro rasgado jogado fora. A De Paula executa para empresas o serviço da área pessoal, abrangendo assessoria trabalhista e previdência, executa na própria empresa ou na De Paula todas as tarefas em relação à folha de pagamento e demais documentos relativos ao pessoal, seja decorrentes das normas internas da empresa ou da legislação trabalhista e afins, de modo a garantir segurança e redução de custos para a empresa contratante. De Paula Contadores, na Rua Antônio Raposo 310, no centro, o telefone é 2501-2000, no site www.depaulacontadores.com.br. Um abraço para o seu De Paula. Ô Enes, antes de nós irmos para o intervalo, e eu ouvi também um destaque aqui do nosso querido Olávio, que nós vamos ter parquímetro na sequência. Sim. Tudo azul. Tudo azul? Gente, eu vi ontem uma solução para um problema de um parquímetro. Olha, eu quero conversar com vocês. Vocês vão ter que me tirar o 9 vezes fora disso aí, porque, sei lá. Sem chance. A solução que foi dada, parceiro, tá? Enfim, daqui a pouco...
Bom, Enes, qual é o teu destaque? Olha, aliás, eu vou pedir a sua ajuda, porque eu fiquei meio embaranhado Se for números, é o Nélio. Hã? Se for número, é o Nélio. Eu acho que o senhor é muito competente para isso. Como é que deve comportar um juiz, um promotor, um advogado, perante um ambiente comum? Vamos citar, por exemplo, o Juca. Como é que um magistrado... Eu vejo ali o Frazon ser igual para igual, não há diferença nenhuma. De magistrado ele é chamado de o cara e está tudo certo, né, na confraternização. O Olávio está aqui e eu vi na confraria dele da sexta-feira retrasada a conjugação de pessoas provenientes das mais diferentes formações. Advogados, né? Empresários, professores, médico. Se eu não me engano, eu vi até um promotor. Padre argentino. É abençoado pelo Papa Francisco no CTG Charrua. Eu vi isso na sexta-feira retrasada. Se não é padre, não entra. Pois se no meu CTG. Bom, então, veja, como é que é o tratamento com esse tipo de profissional, né? Eu estou dizendo isso porque no Rio Grande do Norte, em Natal, um desembargador potiguar, Dilermando Mota Pereira, que pertence ao Tribunal de Justiça de Natal, do Rio Grande do Norte, ele se envolveu numa discussão desgraçada com um garçom numa padaria, porque ele considerou, digamos, não conveniente a forma de tratamento do garçom para com ele, para a formação dele. Em outras palavras, assim, a gente pode até visualizar o que é que o garçom disse. O senhor quer que eu sirva agora o seu pingado, né? Ou o senhor quer esperar um pouquinho mais, que ele estava conversando com uma outra pessoa, né? Coisas assim, né? E o desembargador, ele ficou exaltado porque ele, escuta lá, tratamento é esse? Você sabe com quem você está falando? Essa frase é famosa no país, né? Você sabe com quem você está falando? Né? Aí, o que ele queria? Que o garçom chegasse, excelência, como é que o senhor quer o seu pinguado? Né? Como é que o senhor quer o salgadinho? Como é que o senhor quer... Espera lá. Isso criou um processo grande em cima do desembargador. Do desembargador, que é um juiz. Que, por sua vez, também ele enquadrou lá o garçom. Né? E essa coisa está no Tribunal de Justiça. Eu fico pensando, mas de que forma um desembargador, ele chega num ambiente, ele é de igual para igual. Agora, o garçom tem que chamá-lo de excelência. E você nota o seguinte, isso aconteceu em 2014. Hoje que está tendo o desfecho desse problema, desse desentendimento de um juiz, posso chamar assim, de um juiz, com um garçom de uma simples padaria. Porque o garçom não tratou ele convenientemente, ou seja, excelência, como é que o senhor quer o seu pingado? Quente ou frio? Mas como não tratou convenientemente, não está no ambiente de uma audiência, não é advogado, não é um colega, por exemplo, desembargador, que teria lhe faltado respeito na tratativa com ele. São as juizites, né? Tem pessoas que dão essas juizites. No caso de juiz, é juizite. Se fosse promotor, promotorite. Se fosse locutor, locutorite, para querer aparecer em cima das pessoas. Isso eu chamo de vedetismo de subdesenvolvido. O cara tem que ser vedete, mas ele é subdesenvolvido na forma do... Eu tenho uma regrinha, Enes, que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Eu não conheço o meu interlocutor, eu não tenho intimidade com ele, eu chamo ele de senhor ou de senhora. Ponto. Começo por aí. Tá? Aí franqueou espaço, que não foi o caso que eu concedi ao Nélio, mas deu espaço. Não, estamos todo dia junto, você, tudo bem, eu sou mais velho, eu tenho um cargo aqui de uma certa honorabilidade, mas eu te franqueio chamar-me de você e tal. Aí tudo bem, eu faço essa tratativa. Entendeu? A primeira regra é... telefone. Vocês podem ver do jeito que eu trato as pessoas aqui quando elas telefonam aqui para a rádio. Não sei se a dona Terezinha, qual é a idade da dona Terezinha, se ela é mais velha que eu, se é mais nova que eu, e se ela é isso, ela é aquilo, mas eu já chamando ela de senhora, estou respeitando. Se ela disser para mim, não há necessidade disso tudo, pode me chamar de você, ok.
Atendo também. Então eu penso que mais do que isso, Enes, é exigir uma bobagem, né? É uma bobagem, inclusive, inadequada, né? Inadequada, ainda mais para um desembargador. Acho que a grandeza do desembargador não está no tratado ainda de excelência. Se fosse lá o garçom folgado, querendo brincar com... Sei lá, fazer uma brincadeira lá. E levar isso aos tribunais. Uma coisa meio inadequada com o desembargador poderia dizer, olha, meu filho, eu acho que eu não lhe dei essa intimidade, não lhe dei essa confiança para o senhor estar Um pito também resolvia, assim. né? Um pito. Agora, isso é a cultura da autoridade, no Brasil e na América Latina. Né? A cultura da autoridade. Essa gente é servidor público. Eleito ou não é, ou por concurso, é servidor público e acabou. Delegado e juiz nos Estados Unidos é eleito de tantos em tantos anos. Eles não são vitalícios igual no Brasil. Não, mas talvez o que se começasse por aí, mudava. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que você, o Nélio e Companhia Limitada e até o presidente da República, chegamos ali no fórum. Você citou o doutor Frazon, amigo, tal, uma pessoa maravilhosa e tal. Eu penso que, no mínimo, um senhor... É um questão de educação, é questão de educação. Ora, se o cidadão está num bar comigo tomando um drink, contando uma piada comigo, e exige que eu fique chamando ele de excelência para cá, vossa excelência para lá, eu digo, então eu sumo da mesa ou tu some. Entendeu? Porque eu acredito que as cartilhas que eles estudaram, tanto o desembargador quanto o garçom, eu acho que a cartilha do garçom tem mais valor nesse caso do que a cartilha que o desembargador E agora estudou. Esses adjetivos também a gente vê no Congresso o tempo inteiro, eles se xingam se chamando de Vossa Excelência. Sim. E daí? E se botar um senhor na frente, uma Vossa Excelência, ou botar um você, Vossa eu acho Excelência que talvez possam se respeitar muito mais se chamando de você. Porque se chamam de Vossa Excelência, e Vossa Excelência é um ladrão. Vossa Excelência não tem vergonha na sua cara. E daí? Não, é que o Vossa Excelência quer dizer, o cara, ele tem excelência naquilo que pratica. Ah, bom. Então aí eu concordo, aí eu acho que eles são... Depois do intervalo, nós vamos falar do queijo ou do parquímetro? Da meia-lua ou do parquímetro? Qual é o desenho daquilo? Eu só queria saber o seguinte... É meia circunferência? É o desenho que lembra o queijo? É o desenho que lembra a meia-lua? Eu só a lua queria minguante, saber o seguinte, lua cheia? como é que vai se explicar para o deficiente visual que ali tem uma meia-lua? Vai ter um cara do Fostrans em cada meia-lua daquela para ajudar. É um orientador de trânsito. Foi dada a solução, até que enfim. Depois do intervalo eu volto. A Cultura de Voz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. 11h35. Brasil nos trilhos. Um ano de coragem, trabalho e avanços na cidadania. Há 12 meses, o governo federal encarou o desafio de vencer a recessão que paralisava o Brasil. Hoje, com trabalho, seriedade e eficiência, os avanços na cidadania já acontecem, como o aumento do orçamento da saúde e da educação, o apoio da FAB ao transporte de órgãos e o reajuste após 2 anos do Bolsa Família. Além disso, mais avanços comprovam que agora existe um novo Brasil para você. Governo Federal, ordem e progresso. Chegou a oportunidade que a sua saúde merece. Agora, o Itamed oferece carência zero para clientes de outros planos de saúde. Mude já e conte com a qualidade do Hospital Ministro Costa Cavalcante e a melhor rede de serviços credenciados em Foz do Iguaçu e região. Ligue 45 35 76 8005. Promoção por tempo limitado. Itamed, a sua saúde merece essa chance. Consulte condições em itamed.com.br. Nesse mês você tem mais motivos para conhecer o Mandi Natura Spa no Bourbon Cataratas. Fazendo uma massagem, você ganha outro tratamento e um presente especial. Mais informações e agendamento pelo telefone 3521-3900. 3521-3900. Venha conhecer esse espaço pensado especialmente para seu bem-estar.
Na Iguafarma você encontra toda a linha de medicamentos genéricos, farmácia popular e uma ampla perfumaria com as melhores marcas e menores preços. Agora também Iguafarma Manipulação. Laboratório e equipamentos modernos, profissionais capacitados para desenvolver seus medicamentos. Iguafarma, a farmácia do Ademir há 44 anos, cuidando da sua saúde. 2 lojas para melhor atendê-lo. Filial, Belarmino de Mendonça, esquina com Almirante Barroso. Matriz, Belarmino de Mendonça, esquina com General Meira. Disque entrega 3574-1341 e 3574-1660. Cultura. 11h37. Curso técnico em eletrotécnica é no Colégio Iguaçu. Faça sua matrícula e torne-se um profissional qualificado para o mercado de trabalho. Você pode atuar como projetista em instalações elétricas prediais, residenciais ou industriais. Compras ou vendas de equipamentos elétricos. Responsável técnico nos ramos de elétrica, testes e manutenção em equipamentos. E participar em concursos públicos. Curso com duração de 2 anos e registro no CREA. Curso de técnico em eletrotécnica é no Colégio Iguaçu. Travessa Rio Negro, número 19, no campus do Iguaçu. Telefone 3525-3566. WhatsApp 99942-1717. Ou acesse www.colegioiguaçu.com.br. Certificado digital é na De Paula. Mais segurança, comodidade e economia para sua empresa. Aqui, seu certificado digital sai na hora, sem pré-cadastro ou pagamento antecipado. Venha conferir, compre agora mesmo ou renove seu certificado digital na De Paula. Contadores associados na Rua Antônio Raposo, 310, no centro, em Foz do Iguaçu. Telefone 2105-2000. Grandes clientes de todos os tamanhos. Venha aproveitar as ofertas do Atacadão. 55 anos do seu lado. Arroz diamante parboilizado tipo 1, 5 quilos, 9,29. Farinha de trigo Primor tipo 1, 5 quilos, 7,79. Macarrão Dallas Sêmola 500 gramas, 1,49. Maionese Hellmann's Pet 500 gramas, 4,98. Filezinho Sassami congelado Lar 1 quilo, 6,89. Venha aproveitar no Atacadão. Ofertas válidas para as lojas Atacadão Cascavel e Atacadão Foz do Iguaçu. Há mais de 22 anos, o rodízio de bisteca é servido no restaurante do CTG Chagua. Sem dúvidas, o sabor e o preço fizeram do restaurante Chagua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. 22 anos, o melhor rodízio de bisteca está no CTG Chagua. Almoce, jante e confira. Avenida República do Paraguai, setor esportivo do CTG Chagua. Telefone 3025-2701 em Foz do Iguaçu. Não existe nada pior que uma gripe. Atrapalha seu desempenho no trabalho e estudos. Alivie os sintomas e previna-se com o Mel Coprogel, um antigripal natural que contém 11 propriedades. Combate bronquite, gripe, tosse, reumatismo e demais problemas. Atua também como um excelente complemento alimentar. Mel Coprogel. Você encontra nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da região e é distribuído com exclusividade pelo Celeiro Natural, na Avenida República Argentina, 3817, sala 01, Jardim São Paulo. Telefone 3525-6084. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. Agora são 11h41 com 48 segundos. Alguma novidade aí, Dante? No nosso, deixa eu ver os nossos WhatsApp aqui. 998-27-8200 para as pessoas falarem. A gente vai continuar falando dos parquímetros, né? Porque o Fostras ontem esteve, né, na Vila A. E resolveu o problema, né?
fez um desvio, um dos parquímetros que estavam instalados, né? A gente já tem as imagens inclusive do que o Faustrans foi lá, ele fez um caminho de desvio em volta do parquímetro até que seja resolvido o problema. Tem o problema das calçadas, né? O problema é que as calçadas não estão no padrão, né? Na verdade, não é o tamanho da calçada, como se pensava inicialmente, foi colocar no parquímetro, na calçada muito pequena, e na verdade a calçada tem espaço. O problema é que a metade dela, muitas é grama, né? E a calçada fica pequena, então tem que uma readequação. O Ayrton hoje pela manhã falou uma coisa interessante, porque agora vai ter, para colocar a calçada certa, tem que tirar o parquímetro para botar a calçada padrão e aí botar o parquímetro de volta, a não ser que vão fazer em volta do parquímetro a calçada, né? Que é aquela calçada que tem ela tem três vias, né? A do meio sempre tem que estar livre para passagem de pedestre e ela pode ser ocupada daí na beira e no canto, assim como é no centro da cidade. Agora tem outra questão que são duas calçadas, padrão em Foz do Iguaçu, uma para a região central e a outra dos bairros, né? A da região central ela é diferente dos bairros, ela tem um padrão diferente, tem que ver o que vai ser usado na Vila A, que é um bairro com cara de centro. Olha, o nosso convidado aqui, nosso colega aqui da Rádio Cultura, o Olávio, ele é estudado, formado e doutorado na Vila C ali e adjacências. Na Vila A. E Vila C também. E Vila C também. Por isso que eu digo, e adjacências, né? Então, aquela região ali é onde o Olávio lenha bem, naquele mato ali, ele sabe o CPF de quem nasceu e quem vive por ali. Olávio, assim, bem isento de uma crítica, de ser contra e tal, o que lhe parece e aquilo que você tem conversado ali com pessoas amigas suas, comerciantes, etc., moradores, da colocação do parquímetro, da forma como foi colocado nas calçadas ali, ou pelo menos alguns deles ou alguns trechos? Bom, como disse, sem crítica, mas a gente procurando ver o lado bom da coisa, porque o parquímetro, queira ou não queira, ele acaba ajudando em algumas situações, porque muitas pessoas deixam o carro ali o dia inteiro e não há necessidade disso. Existem algumas sugestões, mas eu penso que da forma que começou a instalação desse parquímetro, ela podia ser diferenciada, ela podia ter sido feito diferente. Existe uma associação da Vila A, associação de moradores da Vila A, existem os comerciantes. Eu não sei o porquê que as empresas, a empresa responsável, no caso é a Faustrans, que toma conta disso, não fez algumas reuniões ali com os moradores, algumas reuniões com os comerciantes, para saber se era o momento certo de instalar os parquímetros agora, ou se vamos fazer o seguinte, então, o comerciante aqui, 6 meses para tu fazer a calçada, adequar a calçada, padrão, que é o padrão que o Dante estava falando da cidade, pode ser 6 meses? Pode ser. Então, fala com os proprietários das residências, nem todos são donos, alguns ainda não compraram, Itaipu ainda não vendeu para todos, tem alguns que não são, então, nos casos, procura-se o responsável. Tem que se adequar a calçada ao padrão do município, quer seja para os bairros ou que seja o mesmo do centro, e aí já prevendo dentro disso a instalação dos parquímetros. Entende? Porque ali, como a Vila A foi planejada para uma vila residencial e de alguns anos para cá ela se transformou um centro comercial, principalmente ali perto na Avenida Silvio Américo Sasdelli, e não vai demorar muito para que a Garibaldi também fique assim. E ainda nós temos ali também a questão do hospital municipal, que está se formando um grande centro... Costa Cavalcante. Costa Cavalcante, desculpa, exatamente. Você construiu o hospital, ampliou o hospital, construiu aquelas clínicas ali ao lado e agora está construindo uma outra clínica de nefrologia para baixo. Então, quer dizer, aquilo a tendência é só aumentar ali também aquilo. E já podia se pensar um estudo em torno de todas essas questões. Mas eu acho que o erro ou deveria ser feito, começar a conversar com os moradores, com quem está ali, que sabe dos problemas. Porque nós temos problemas nas calçadas ali, claro que tem. A gente caminha por ali, vai lá bate papo, vai lá conversar, conversa com as pessoas. Existem degraus naquelas calçadas que, inclusive, não pode. Não pode ter, até por causa da dificuldade, risco de acidente. Mas existem muitos degraus ali. Existe calçada de 10 tipos de calçada ali. Se você percorrer aí 2, 3 quilômetros daquela avenida, tem vários tipos de calçada. Então, quer dizer, eu imagino que daria um tempo aos proprietários de terrenos e do comércio para fazer isso. Enquanto isso,
o Fostrans, juntamente com a Prefeitura e a equipe de engenharia, estudaria uma forma também de melhorar aquele estacionamento. Conforme a gente falou, nesses 45 graus existe como fazer. Existe um canteiro central ali que dá para diminuir, seu Enes. Aquele canteiro central dá até para deixar ele mais, numa qualidade melhor, não é qualidade, um visual melhor e diminuir ele, deixar um visual melhor e aí fazer, então, esse estacionamento em 45 graus. Certo. O que aumentaria o número de vagas muito grande. Quase dobraria. Dobraria, sem contar outras alternativas de estacionamento que nós temos ali na própria da Vila A. O Fostrans informou que só um minutinho, a população. Só um minutinho, o assunto vai ser esse. É que a dona Nilce Ferreira da Silva, lá de Juara, no estado do Mato Grosso, bem longe daqui, Juara bem longe daqui. Ela ligou aqui na rádio à procura do senhor João da Cruz Pucheta. É isso? A pronúncia é Pucheta, né? Seu João da Cruz Pucheta. Ela disse que obteve informações de que ele estaria aqui, pela fronteira, morando aqui na região. E ela é mãe da Michele da Cruz Pucheta. Se alguém conhece o seu João da Cruz Pucheta, ou ele estiver nos ouvindo, entre em contato com a dona Nilce. A dona Nilce, com certeza, deixou o telefone dela aqui, né? Ela é de Juara, no estado do Mato Grosso. Se alguém conhecer, por favor, ela está ligando lá de Juara, que ela quer conversar com esta pessoa. Diga, Dante. O Fostrans informou que ouviu ainda no governo interino da ex-prefeita Inês Weisman, que ouviu, aconteceram reuniões lá na Vila A e foi decidido a colocação do parquímetro e também a retirada do canteiro central, principalmente ali da Silvia Américo Sasdelli. Vai ser retirado o canteiro central, vocês lembram que veio aqui o diretor de Fostrans e disse isso. E aí vai ser estacionamento oblíquo, não é nem diminuir o canteiro, é retirar ele inteiro. 11 quilômetros, né, Nélio? Ele tinha falado 1 quilômetro e pouco. 700 metros, isso, né? 700 metros de rua, que o canteiro será retirado para canteiro oblíquo, para estacionamento. Alguns ouvintes e moradores da região ligaram dizendo que não deveria ser tirado o canteiro, porque também tem a questão das árvores que estão ali, e que as ruas ao lado da Silvia Américo Sasdelli, quase que a maioria fica vazia, não tem muito veículo, então as pessoas deveriam estacionar mais nas ruas em volta do que só na avenida, né? Ok, Dante, qual é o meu posicionamento? Eu concordo com tudo isso aí que está dizendo o Olávio, concordo. Gênero, grau e número e tal. Também tu há de convir também, Olávio, que muitas vezes faz a reunião para marcar reunião e as coisas não se decidem, mas tem que conversar com a população. O que eu me insurjo, e aí ninguém vai. Eu concordo também, é um mecanismo que, ainda que você cobrando pelo estacionamento, você democratiza um pouco mais. Senão o cidadão realmente chega ali, ele trabalha, vai de carro para o seu local de trabalho e deixa ali o dia todo, no final da tarde ele pega, e aí gente que às vezes está apurado para querer... Se bem que alguns locais, pouquíssimos locais, você tem uma regulamentação um pouco diferenciada, casa de farmácia, isso, aquilo e tal. Que há de acontecer no centro, né? Entendeu? Mas pelo sim ou pelo não, o que é, por que o aglomerado de automóveis e tal? A ausência de um transporte, né? Esse é o ponto principal. Várias cidades do mundo, o cidadão vai bem engravatado, bem não sei o quê, ou com ônibus ou com metrô. Mas, enfim, até nós chegarmos lá, o tal do transporte coletivo, a ponto de dispensar o transporte particular, eu acho que vai demorar alguns dias. Mas foi prometido agora que vai ter ar-condicionado, né, nos ônibus. Pelo menos já é alguma... Vamos ver, vamos aguardar, vamos torcer que aconteça. Tá, o que eu quero dizer é o seguinte, caramba, a gente reclama até das questões de estética, mobilidade. Está voltando a rua a ser do pedestre, aliás, ela foi inventada para o pedestre. O carro veio bem depois, o carro tem 100 anos. Entendeu? Tá na moda há uns 100 anos, se tanto. E aí é o seguinte, coloca-se um poste no meio da calçada, tá? Coloca-se um poste, um pedaço de ferro ali fincado, né? E tudo bem, adaptado para a cobrança ali do estacionamento, em tempo, e moeda, etc. e tal. E ninguém enxerga o lado esquerdo, o lado direito, a estética disso e tal. Não, nós vamos pôr aqui uma coisa para cobrar multa, para cobrar não sei o quê, para cobrar o estacionamento. Façam isso, não há problema algum. Não há. Nós já estamos naquela que realmente, como diz o Olávio, em algumas situações é até melhor ter o parquímetro mesmo, né? Até por essa, entre outras razões, essa que nós estamos falando. Quando não...
tem o cidadão que reserva parte da sua calçada, parte da rua para sua clientela exclusivo, estacionamento exclusivo para clientes, né? Mesa de bar na calçada, entre etc, que a gente vê. Mas nós estamos falando de parquímetro. Eu achei aquilo esteticamente, Enes, para não xingar, de um mau gosto a toda a prova. Eu não sei, tá chegando aqui no estúdio da Rádio Cultura o pessoal do Faustran, que vai conversar conosco também. O que lhe pareceu isso? Primeiro que dá uma impressão de uma improvisação muito grande, né? Nós já cansamos de dizer aqui que aquilo lá previamente teria que ser comunicado proprietários dos terrenos para fazer o procedimento da calçada, como já afirmou o Olávio, e isso aí já possibilitaria a instalação do parquímetro numa área própria para ele, não na área do pedestre, né? Nós temos muita dificuldade aqui em entender o que é que se faz em termos de melhorias em estradas, em ruas e avenidas e calçadas, se é para o carro, se é para o pedestre. O pedestre sempre fica em último lugar. Primeiro se atende, a prioridade é para a máquina, como se diz, o poste de ferro, né? Então, ali provavelmente vai ter que fazer uma coisa, digamos assim, mais definitiva e digamos assim, mais profissional, levando em consideração que o importante de tudo isso é o pedestre. Quando as pessoas vão caminhar ali, ou ele vai ali para a meia-lua, como você está dizendo aí, ou ele vai para a pista de rolamento. É comum a pessoa ter que ir na pista de rolamento. Não é só por isso, não. Muitas vezes a pessoa chega, instala em cima da calçada o carro, já é estreita, e a pessoa vai passar por ali e não consegue atravessar se não for pela pista de rolamento, que ela ocupa inteiramente a calçada. O Enes, tem duas pessoas que não podem falar comigo, que perdem tempo para me dar explicação. O idiota e o gênio, tá? O idiota vai me falar bobagem, o gênio vai falar coisa que eu não entendo. Então não adianta falar comigo, Então eu não sei qual foi aquela solução, tá? Eu não sei exatamente, não quero criticar quem quer que seja. A dona Edna da Vila A, ela comenta que é muito comum restaurantes cercarem toda a frente do seu estabelecimento para colocar mesas e cadeiras, trancando toda a calçada. Isso aí tem que ter, sim senhora, uma fiscalização melhor. Tá? Não, mas aí as pessoas não vêm no meu bar. Bom, não vê no seu bar, parceiro. O que você não pode é se adonar da calçada. Entendeu? E aí, né? E as pessoas têm que passar, né? E aí tu tem que desviar, sair da calçada para ir para a pista de rolamento, porque está lá alguém ocupando mesa de bar ou de restaurante, não é bacana. O Mafaldo é um cliente nosso assíduo aqui do Contraponto. Bom dia, Mafaldo. Bom dia, doutor Nelson. Diga lá, meu querido. Parabéns aí pela mesa aí, o Lázaro aí, com essa grande presença dele. É uma pergunta, o transeunte tem prioridade, não tem? Deveria ter, tem sim senhor, por qualquer legislação, tem. Na grama o parquímetro. Hã? Põe o parquímetro na grama, deixa do acesso livre para o transeunte, para o cadeirante. O negócio é o seguinte, Mafalda, inclusive está aqui conosco, tá o Robson Lima Souza, que é diretor do Fostrans, ele está aqui conosco, que a gente já educadamente agradece a presença dele aqui para ver se ele lança luz aqui em algumas dúvidas que nós estamos levantando. Eu disse, Mafalda, o seguinte, o Contraponto não tem a pretensão de se fazer de engenheiro de trânsito. Mas que não está certo, aquilo ali não está, pronto, acabou, não tem mais o que dizer. Aí vai pegar a linha B do artigo tal, do não sei o quê, e vão explicar para nós e tal, não sei o quê, entendeu? Mas tudo bem. Mafaldo, obrigado pela atenção. Falou lá com o pessoal da saúde, Mafaldo, não? Ainda não, vou amanhã, doutor. Por favor, vai que eu gostaria que você desse o retorno para nós. Tá? Eu gostaria que você desse o retorno para nós, para ver se a coisa realmente está andando ou começa a andar a partir de agora. Deixa eu conversar com o Robson. Robson, obrigado pela tua presença aqui. O Robson, que é diretor do Fostrans, bom dia. Bom dia a todos presentes aqui na Rádio Cultura. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez. Diga para nós, Robson, por que nós estamos, de forma incorreta, criticando a colocação dos parquímetros, ou pelo menos alguns deles, ali na Vila A, tal qual como foi feito? Bom, na verdade, existe a padronização das calçadas aqui no município, né? Que já desde 2005, que foi publicada a lei,
E, inclusive, existe uma cartilha que qualquer pessoa que for executar a obra de construção da calçada, ele pode adquirir junto ao Fostrans, que foi amplamente divulgado na época, né? Orientando qual a forma correta de fazer a calçada. E o parquímetro, ele foi instalado no local correto, que é a faixa de serviço da calçada, que é a distância que é compreendida entre 50 centímetros e 1 metro do meio-fio. Essa faixa de serviço ela é utilizada para ser instalado todos os equipamentos urbanos na via. Placa de sinalização, posteamento, telefone público e também o parquímetro, né? Não tem sentido você... Lá eu fui pessoalmente, lá tem postes no mesmo local, porque até hoje foi possível passar lá com poste e agora não é possível com o parquímetro, né? Porque é a área destinada para isso, para esse fim. Existe uma lei, existe uma regulamentação e tem que ser seguida. O que acontece lá é a irregularidade da calçada, porque eles pavimentaram a faixa de serviço, que é a faixa dos equipamentos, e a faixa livre da calçada, que a partir desse 1 metro, tem que ter mais 1,5 metro livre, não tem pavimentação. E por isso que a população acaba se obrigando a às vezes, andar na rua. Tem um lugar que não tem calçada, não tem nem se... A faixa de serviço não tem calçada. E a responsabilidade de fazer a calçada, no Código de Posturas, eu posso mostrar aqui, não sei se convém falar o número da lei, o número de artigo... Pode ser que não... Não, pode tem a previsão legal para isso. Sim, a gente entende, então, claro. A obrigação de fazer a calçada é do proprietário do imóvel, né? O que nós vemos na região central são os vazios urbanos, né? São áreas que a pessoa compra para especular financeiramente, não só na Vilar, aqui no próprio centro. Não sequer faz a calçada. A poeira, a sujeira da terra que vai para a pista, compromete até a sinalização horizontal, que acaba comprometendo a sinalização. O pedestre, não dá segurança para o pedestre, que tem que andar na rua. E muito de cobra do poder público, que tem que ser cobrado, temos nossa obrigação em fazer a nossa parte. Mas tem situações que o particular tem que fazer, que também tem que fazer a parte dele, e a calçada é do particular. Se hoje lá não tem como o pedestre circular, a responsabilidade é do proprietário do imóvel. Existe uma penalização para quem não cumprir a lei, que já expirou o prazo há muito tempo de regularizar. Cabe à Secretaria da Fazenda de fazer essa fiscalização e notificação, que já vem feito há algum tempo, só que a cidade é muito grande, tem vários problemas nesse sentido. Da mesma forma que muitos proprietários já se enquadraram, entenderam a importância dessa padronização. Podemos perceber aí que é muito comum essas calçadas já regulares também, né? Mas, no entanto, existe vários casos desse. Teve esse questionamento, foi muito divulgado, principalmente em redes sociais, né? Que é um absurdo colocar o parquímetro na calçada, mas não é calçada, faz parte da calçada. Faixa de serviço, que é justamente para definir isso, a instalação desse equipamento. Ô, Robson, deixa eu fazer aqui um contraponto, que é o nome do programa, e me releve, por favor, porque não é nem do teu tempo. Se nós observarmos esteticamente aqui, e eu estou bem a cavalheiro para dizer que onde eu sou coproprietário ou proprietário aqui em Foz do Iguaçu, graças a Deus essa questão de calçada está resolvida. Tá, graças a Deus. Seja onde eu moro, mas não é isso que eu quero colocar. Se você pegar o prédio aqui da Rádio Cultura, você vai ver que desde que está calçado, tem a sinalização, tudo com o material ser utilizado. A grande capoeira que tem na calçada do fundo é do Fostrans. Capoeira. Tá? É do terreno do Fostrans. Entendeu? Ali é intransitável. Tem que ir de foice, tem que ir de machado e botar um picadeiro na frente, ressuscitar o seu Maria de Brito para fazer a picada novamente. Ali. Então é do Fostrans. O que eu estou querendo dizer com isso? Se nós formos falar de código de postura, de padronização, nós estamos devendo só 99,9% em Foz do Iguaçu. De tudo, inclusive dos órgãos públicos. Então, não é possível que, ao tempo que a Copel instalou ali uma rede de energia e, por qualquer razão, não tinha vigência da lei que você se socorre e tal, e que possa, esteticamente, né? Que bom que todas as cidades fossem Brasília, né? Que a rede de eletricidade fosse subterrânea e tal, sem aquele posteamento todo e tal, que bom se fosse assim, mas não é. Não é por isso, porque tem um poste da Copel ali, nós vamos botar mais um poste. Bom, é o local adequado para a instalação, né? Até para a padronização. Mas, meu querido, e o transeunte? Mas é justamente isso. Hoje foi feito contorno do parquímetro, permitindo com 1,20 m, que é o espaço regulamentado com cadeirante, passar com tranquilidade, em nível, sem nenhum obstáculo. Inclusive, o resto da calçada está toda deteriorada.
né? Mesmo sem o parquímetro, eu acho muito difícil um cadeirante passar ali. Mas aí não teria, então, primeiro que arrumar a calçada, depois botar o parquímetro? Porque agora, para arrumar a calçada, vai ter que tirar o parquímetro. Não necessariamente, porque a calçada você só quebra o que foi feito em volta e tem que ser com paver, tem um material adequado para ser instalado, né? Tá, mas deixa eu até entrar nisso. Você disse que foi instalado no lugar certo. Só que se for no lugar certo, por que ontem tiver que fazer essa meia-lua em volta? Se já estava certo, não precisava fazer a meia-lua em volta. Aí você diz, tem que ser com paver. Tem que ser com paver lá. Por que vocês fizeram com cimento? Bom, o parquímetro está no local essa meia-lua. Correto. O problema é que não tem calçada no local. Certo, mas então o que foi feito irregular também? Adianta fazer 1 metro quadrado ali de paver? Ali então, foi assumir a culpa, né? A calçada, ali foi uma solução paliativa para resolver o problema. Quem tem que promover a construção da calçada é o proprietário do imóvel. Então, mas isso não deveria vir antes dos parquímetros? Sim, exatamente, Robson. Eu até comentei antes aqui, eu até acredito que a força da lei tem que se fazer valer, mas não da forma. Eu também recebi a notificação para fazer a calçada e fui e fiz, cumpri a minha obrigação de cidadão. Sim. Agora, não seria mais essa emergência, essa urgência de instalar esse parquímetro, não seria então 6 meses mais para frente e aguardar e aí sim então usar essa força de lei para o pessoal? Então, ou vocês fazem as calçadas, ou vai ser feita a calçada e vai ser incluído no IPTU de cada um. Não sei se existe essa possibilidade. Mas, assim, desse parquímetro vir de uma vez assim, eu digo assim, não vou dizer meio sem estudo, meio sem pensar. Mas eu não entendo nada dessa área de trânsito, dessa área da engenharia da Fostrans, que eu acredito que tenha pessoas gabaritadas lá dentro. Mas como você falou dos postes, eu ontem estava observando isso, tem postes ali cada 30, 40 metros, em um do lado das vias. Entende? Por que já não utilizou, então, um meio metro longe do poste e botou o parquímetro ali? Quer dizer, já não teria o poste não aqui... Não coloca mais um obstáculo, né? Exatamente. Senão aí, 10 metros para cá tem mais um obstáculo. Então, cara, tem o poste ali, não vão tirar o poste de hoje para amanhã dali. Então, por que não botou o parquímetro ali próximo ao poste, meio metro, que daí, quer dizer, o cara já não vai bater em duas coisas. Porque senão ele tem o parquímetro, ele tem a placa e tem o poste. E ainda vai um pouquinho mais, tem um buraco na calçada. Mas tem um problema, o seguinte, se você coloca o parquímetro junto com o poste, ele tem que ficar equidistante das vagas. A pessoa que vai acionar a vaga não vai ficar andando ali 30 metros para acionar o parquímetro. Tem que ficar próximo da vaga que ele está estacionado, normalmente equidistante da primeira e da última. A questão de esperar regularizar a calçada, nós estamos esperando aí desde 2005 a lei, era 6 anos, era 3 anos, na verdade, ali que é a área comercial. Então, desde 2008... estamos aguardando regularizar as calçadas, né? Se for aguardar o proprietário regularizar a calçada para a gente implantar o estacionamento rotativo, quando vai sair isso? Nunca. Né? Então é até uma forma de deixar evidente o problema, entendeu? E é a teoria do caos, né? Você promove o problema, evidencia o problema e quem é de sua responsabilidade... Não, mas desculpa, Robson. Não, o poder público é para solucionar. O poder público é para solucionar. Mas hoje, do jeito que está lá, qual que é a dificuldade? Para o pedestre ou para o cadeirante não tem problema nenhum. Foi instalado um parquímetro num dia, no outro, ontem, de 22 parquímetros, 4 apresentaram problema. E ontem foi resolvido. Ô Robson, no dia que eu fui lá e ouvi a população, não foi só colocada a questão dos parquímetros, não. Foi colocado, por exemplo, em uma das pistas não tem estacionamento para motocicleta, só tem de outro lado. Agora já se fala na questão de fazer um estacionamento diferenciado. Oblíquo e tal. Agora, aí entra essa questão. Você falou, não tem problema, não tem sim. E o deficiente visual? Como é que ele vai saber que ele tem uma meia-lua? Tem parquímetro instalado no meio da faixa do pedestre, do deficiente visual. Ele vem caminhando ali, ele vai dar de cara ali. Como é que ele vai saber? Onde já tem a calçada padronizada, tem um o que a gente está colocando aqui é que quando foi se fazer o estudo para se tentar resolver o problema do estacionamento, e que a gente acha que tem que ser resolvido mesmo, aí que entra a questão do bom senso. Essa lei já está há muito tempo? Tá. Custava novamente chegar para o proprietário e falar, gente, vai ser feito assim, agora tem que ser feito, a lei já foi feita e tal. Então, eu concordo que tem que ser o proprietário. Mas o pessoal chegou e primeiro instalou, colocou e criou o problema para depois arrumar a solução, que nem você colocou. Não, foi feita uma soluçãozinha. Bom, a questão do piso tátil, às vezes tem calçadas novas que foram construídas de forma irregular também.
Tá? Porque, como eu falei, tem a padronização, tem a faixa de serviço. Se ele colocou o piso tátil na faixa de serviço, está irregular. Mas daí o cara que instalou, ele viu que tem ali a passagem do deficiente visual e bota a máquina em cima. Não pode. Agora é irregular, mas então o notifica proprietário que corrige a calçada. Tá, mas primeiro coloca a máquina e depois pede para ele corrigir. Porque, na verdade, para se usar o piso tátil, tem que ter um circuito fechado. Um terreno só com piso tátil, o deficiente visual não vai acabar utilizando. Mas não era mais fácil fazer esse pessoal, notificar esse pessoal para eles fazerem a calçada do seu... Já foi notificado desde 2005. E depois colocar o parquímetro, Robson? Depois de 2005. Bom, porque parece que a pressa de cobrar vem sempre antes, né? Olha, na verdade... A polêmica foi criada desnecessariamente. Pois é, porque na verdade o Fostras não tinha intenção e nem condições de ampliar o estacionamento rotativo em Foz. Isso é uma necessidade já de muito tempo, é uma demanda, né? Uma cobrança dos comerciantes da região, e sempre foi postergado porque nós não temos recursos humanos para fiscalizar. Não adianta instalar o equipamento e não fiscalizar. Com essa fiscalização da proibição de estacionar no canteiro central, maximizou o problema de estacionamento, retomou essa discussão e foi uma das soluções, né, para poder resolver o problema do estacionamento da região, por isso que foi implantado. Devido a uma solicitação dos comerciantes. Desde o ano passado, setembro, foi proibido, está tendo essa discussão. Então não foi assim de uma hora para outra. E foi devidamente realizado essa implantação. Esses 4 equipamentos que ficaram na faixa de serviço, que era a única parte da calçada que tinha calçamento, foi resolvido com o contorno dele com a calçada. E nos locais onde a faixa do piso tátil está construída de forma irregular, também será notificada para regularizar. Se for notificar, esperar regularizar para a gente implantar, isso nunca acontece. É a mesma coisa a fiscalização do estacionamento do canteiro central, que já foi notificado, já foi avisado, e chegou um momento que teve que fiscalizar, que tem que fazer a coisa acontecer. Não, mas aí tudo bem, porque se você notificar, esperar trânsito, regularizar a calçada para depois instalar o parquímetro, e a situação é urgente. Então, não tem como aguardar mais 10 anos. Não. Ninguém está sendo catastrófico, Robson. Deixa eu fazer um contraponto aqui. O negócio é o seguinte, se nós for perguntar para 100 pessoas como é que foi colocado o parquímetro ali, ninguém é contra a instalação do parquímetro. 101 vão dizer que esteticamente está incorreto, que vai ter dificuldade, uma série de coisas. Inclusive você sabe disso. Uhum. Você sabe disso, que não está bem colocado. Não, está perfeitamente colocado. Está colocado. Se você pegar a trena e dizer, o artigo tal diz que tem que botar 50. Tem bom senso para as coisas, a lei é para ser seguida. Não existe bom senso. Eu sei. Bom senso é sinônimo de prevaricação. Não. Aí você vai me perguntar. Agora, se eu sair fora do padrão da lei, a lei é consenso. A criação da... Em qualquer brocardo que você for ler, você vai dizer assim, a criação da lei é consenso e a aplicação é bom senso. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Entra aí, Enes, tu que foi até o 5º ano de parquímetro, vai. Eu já estou de calção, de chuteira, tudo, e já esfriei. O Robson, nós temos na malha antiga da cidade, né? No centro da cidade. Eu posso ser mal educado com você para nós ouvirmos a dona Nadir e daí você formula a questão? Não, mal educado é não ouvi-la. Então, ok. Dona Nadir, bom dia, dona Nadir. Bom dia, doutor Nelson. Como é que tá, amiga? Tudo bem? Menino, tudo bem. Diga lá. Eu tô ouvindo o menino aí do Fostrans, né? Uhum. Falando. Só que eu discordo com ele. Tá errado e não tem que querer passar mel pra gente tocar pra frente, né? Tá errado. Sabe por quê? Porque aqui no Três Bandeiras, 2 vezes que eu recebo notificações por causa que eu coloquei areia e pedra em cima da minha calçada, tudo bem que não é paver ainda, é uma calçada lisa que foi feita. Certo. Daí veio a notificação. Descarregou, tipo assim, 2 dias que estava o material em cima da calçada, mas não estava tomando toda a calçada, somente a metade. Veio a notificação. Se não retirar o material, se não limpar a calçada, vai ser notificado, né? Tudo bem. Eu não ia deixar o material, somente foi o tempo de eu poder retirar, que não ia passar de 3, 4 dias. Aí ele fica falando aí que colocou só para ver o quê? Mas que lei que são eles? Então, eles não são lei, doutor Nelson, porque de uma vez que é notificado, pronto, acabou. Certo. Dona Nadir, obrigado pela audiência, obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho o Robson responde a senhora e o Enes faz a pergunta, Enes. Robson, a gente nota que o padrão o tamanho das calçadas da malha antiga
é totalmente diferenciado das calçadas de bairros. Eu pego o Jardim Manaus, ele tem um sistema de metragem ali, um tamanho ali. Você vai para o Porto Meira, tem outro sistema, de alguns metros a menos ou a mais. De maneira que a forma com que os parquímetros foram instalados na parte antiga tem um espaço amplo que não atrapalha nem parquímetro, nem poste e nem o pedestre. Agora, esse mesmo sistema, né, implantado nas ruas e avenidas de bairros, muda totalmente. Porque os espaços, eles ficam, digamos assim, disputados entre o pedestre, o poste e exatamente o parquímetro. Não é o caso de os bairros ter um estudo, um planejamento diferenciado que não atrapalhe a instalação do parquímetro e tampouco atrapalhe as pessoas de utilizar a sua calçada? Com certeza. Cada bairro tem uma situação peculiar na questão da dimensão da calçada. Mas ali na Vila A é uma calçada bem ampla, né? E comporta as 3 faixas da calçada, que é a faixa de serviço, que eu acabei de falar, que comporta os equipamentos urbanos, a faixa livre e a faixa de acesso, que é a calçada acima de 2,5 metros, que o proprietário pode usar para colocar floreira, cadeiras, alguma coisa móvel. Ali, na verdade, o espaço existe, o que não existe é a calçada. Então, a problemática que foi criada aí nesses 4 parquímetros que foi instalado ali, foi justamente essa, né? Que a calçada, não existe a calçada nesse espaço que seria a faixa livre, praticamente não tem a construção do piso. E essa situação dos 4 parquímetros já foi regularizado ontem mesmo, tá? Se criou um transtorno, foi só nesse fim de semana. Pior não ficou igual. Agora, para ficar melhor, seria a construção da calçada, que daí seria com o piso tátil, para o deficiente visual, devidamente dentro do projeto, que tem um espaço próprio para ser colocada essa faixa, né? Pode ir no centro, tem faixa de piso tátil que dá em orelhão, que dá em árvore, que dá em poste, está irregular. Então tem que ser ajustado. Muitas pessoas, é um desrespeito com quem, logo que saiu a lei, se preocupou em executar a sua calçada dentro da padronização. Agora, depois de tanto tempo, tem tantas irregularidades ainda. Então, nossa intenção é evidenciar esse problema e procurar uma solução definitiva. Né? E a Fortrans pretende, digamos, notificar os proprietários para fazer essa parte da calçada que falta? Na verdade, já foram notificados, não foram pelo Fostrans, a Secretaria da Fazenda, que é o órgão competente para fazer para poder identificar o proprietário do imóvel pela matrícula, né? E vincular até a multa, no caso, à matrícula do imóvel. Né? Já foram notificados, já foi divulgado amplamente nos meios de comunicação a respeito dessa obrigatoriedade. E já encaminhamos um novo ofício para a Secretaria da Fazenda para ratificar essa notificação na região do Vilar. Mas... Diga. Não, eu ia voltar àquele assunto, Robson. Embora tu falou sobre a lei, mas não seria o caso, então, de o Fostrans fazer um novo estudo e passar para que seja modificada essa lei? Então, essa lei está prejudicando o transeunte, porque se ela diz que tem que ser nesse espaço, e esse espaço é do pedestre, bom, não se pode pensar de uma outra forma. Eu lembro até porque, antigamente, os padrões de energia elétrica eram um poste ali na frente da casa. Foi achada uma solução. Hoje não tem mais poste na frente da casa. Os padrões estão nos muros das casas. Na própria construção, no muro da residência. Uns até esteticamente bem bolado. Então, quer dizer, eu acho que se a lei é assim, está sendo implantada assim, mas está prejudicando, bom, vamos fazer um estudo. Não precisa ser para hoje, para amanhã. Mas para frente aí, para que esse problema não se repita. E volto à questão dos postes, que a gente falou, não, tudo bem, que de repente o cara não quer caminhar daqui e ali, mas se existe um poste aqui, cada poste é 30, 40 metros, você bota um parquímetro aqui, outro do outro lado, quer dizer, você resolveu eu não estou dizendo que isso é a solução, entende, Rob? E até acho que alguns postes também, eu trabalhei na companhia de energia durante muito tempo, eles também estão em lugar inadequado, mas esses postes vieram quando ligaram a luz ali, então era outra época, era outra realidade aquela época. Hoje eles atrapalham, mas aí como é que vai fazer? Bom, na Avenida Brasil foi feita a rede subterrânea, mas o custo a gente sabe que é alto. Para fazer numa vila, numa coisa, isso não se pensa que de fazer agora, entende? E a questão das árvores, que eu acho que foi falado, na frente do antigo Max, ali em cima, na rua Garibaldi, foi feito um sistema de estacionamento ali,
que se plantou árvores iguais no canteiro central. Então, era uma forma, que talvez seja essa que estão estudando para vir lá, de estacionamentos ali em diagonal, né, ou 45 graus, como que seja, oblíquo. Então, acho que existe formas. O que nós temos que pensar, prefeitura, vila, bairro e principalmente o cidadão, é de que quem tem prioridade realmente é o transeunte, é o pedestre. E se nós pensar em pedestre, a pessoa que não tem nenhuma dificuldade é uma coisa. Mas se nós pensar nas pessoas que vêm, e graças a Deus a idade está nos dando um tempo mais para viver, para esses com mais idade ou com alguma deficiência, é pior ainda. O Olávio, antes do Robson responder, nós já estamos indo para o final da entrevista, o assunto é palpitante, é interessante, mas daí o tempo passa rápido. O seu Írio do Jardim Copacabana pergunta por que a prefeitura não fez essa calçada em frente aos prédios públicos, escolas municipais ainda. A lei só vale para os moradores? Bom, eu estou falando do capoeirão do Fortran aqui. A respeito da primeira pergunta, vamos por partes, né? A questão desse projeto de readequar a lei, eu acredito que não é necessário, porque ela atende perfeitamente em todas as situações. Tem vários, cada situação, cada tipo de calçada tem uma forma de executar, um tipo de material, é bem clara. E não é uma inovação aqui do município, essa questão de alocar os postes, placas junto ao meio-fio, nessa faixa de serviço. Isso aí em qualquer município do Brasil você vai ver dessa forma. Os postes não estão mal localizados, eles estão no local certo. O problema é que não existe a calçada, né? A calçada compreende do meio-fio até alinhamento predial. Então, se é região turística, comercial ou comunitária, tem umas que permite uma parte da calçada ser de grama. O importante é preservar o pedestre, que é a faixa livre da calçada, que é 1,5 m, afastado de 50 centímetros a 1 metro do meio-fio. Se todas as calçadas tivessem isso, não teria nenhum problema. A gente vê constantemente questão de atropelamentos, ou as crianças saem da escola e andam no meio da rua disputando espaço com o carro. Por quê? Porque não tem a calçada. Se tivesse, estaria muito mais protegido. Então, eu acredito que não existe uma necessidade de mudar a lei ou readequá-la. Eu acho que do jeito que ela foi elaborada, está perfeita e segue o padrão de todas as cidades. Ela está criando problema. Mas qual é o problema que está criando? Obstáculo, né? Obstáculos, exatamente. A faixa de serviço não é obstáculo, porque não é a área destinada para o pedestre, é a faixa livre, mas que é fora da faixa de serviço. Quando a calçada é muito estreita, que não tem como ter a faixa livre e a faixa de serviço? Só tem tem algumas travessas, por exemplo, até na região central. Mas daí se botasse um parquímetro ali fazer o quê? Você pega a largura das nossas ruas aqui do Parque Presidente e não permite tudo isso aí, Robson. Pois é, mas você vai colocar onde a placa e o poste? Aí é que entra. Aí é isso que nós estamos cobrando, Robson. Porque se você ficar no 1,51 m para a esquerda ou para a direita, vai acontecer o que aconteceu. Agora, se a calçada tem 50 centímetros, agora vocês poderiam me esclarecer qual que a solução seria? Por isso que nós precisamos de engenheiro do Fortran para dizer isso. Olha, só se for milagre, porque... Sidney, bom dia. 50 centímetros. Simplesmente. Com licença, Sidney. Mas essa questão da Vila tem espaço. Tem espaço para faixa de serviço. Tem espaço para faixa livre. É que tem a grama plantada no meio da calçada. O problema é porque... Então, não, vocês vão deixar o Sidney do Livre conversar? Ele está no programa também. Sidney, bom dia. Bom dia. Diga lá, meu amigo. Mas não deixa de brigar. Eu só queria fazer uma colocação ali a respeito dos postes. Certo. De iluminação pública. Por exemplo, aqui no Libra, vou citar um exemplo, na Avenida Pôr do Sol, onde eu moro. A Copel diz assim, tu não pode botar nada que não seja no mínimo distante 1 metro do poste de iluminação. Certo. Tanto do meio-fio, onde ele está colocado ali para dentro... Ou seja, num raio de 1 metro não pode instalar nada, é isso? Nem no sentido longitudinal, nem transversal, nem nada. Tá. Aí eu te pergunto, aí eu vejo lá no centro, nos parquímetros lá, que tem tudo lá de estacionamento, mesmo onde tu tem o poste de iluminação, tu tem vaga de estacionamento de veículo com o parquímetro. E aquela vaga de estacionamento na frente do poste tinha que ser de uso exclusivo da Copel. E não de vaga regulamentada. A outra coisa que eu pergunto também, tu chega aqui numa farmácia, supermercado, onde tem aquelas calçadas mais largas na frente do comércio, está tudo lá. Estacionamento privativo, uso exclusivo de clientes. Isso aí é permissionado? Existe uma lei que faculta isso? Ou o cidadão que tem o comércio ali, ele paga uma taxa a mais no IPTU
para ter exclusividade de estacionamento, ou aquilo ali é livre? Aquilo ali é um problema a ser debatido, né? É legal isso. Eu penso que em locais de socorro nem se discute a necessidade de você ter isso, mas daí tem uma placa. etc. Mas daí tem uma placa. Realmente. É que nós temos muito... Sidney, obrigado pela tua participação. Tem restaurantes, isso aqui é importante também para um outro programa, mas tem restaurantes e lojas que estão colocando cone em frente ao seu comércio e colocando exclusividade ali para o seu cliente. Restaurante, bar, principalmente. Bom, na via pública não existe vaga exclusiva para o comércio, né? O que existe é vaga de 15 minutos. Normalmente pode ser feita numa farmácia, mas essa vaga não é da farmácia. Qualquer pessoa pode parar. Eles até botam o nome bonito ali, porque daí a pessoa pega o teu carro, leva para o estacionamento, né? Depois o valet. Isso aí é interessante. Isso é interessante. Mas é interessante o Fostrans fiscalizar esses comércios. Vai ter que regulamentar primeiramente, porque é uma vaga... Regulamentar não, é proibido, porque eles estão se adorando a rua. Se você regulamentar, se torna legal. Não, mas daí vão ser... Em Curitiba, tem cidades grandes, tem. É interessante porque você vai disponibilizar uma vaga na via pública para o comerciante e ele só vai parar e manobrar o carro e tem um estacionamento que vai comportar 40 veículos. Não, tudo bem, mas então, disponibilizar 40 vagas. Mas a pessoa leva até o estacionamento. O problema é que ali eles fecham a frente do seu comércio só para eles. Hoje não existe essa regulamentação ainda do valet, né? Curitiba tem, outras cidades têm. E não tem vaga privativa. A regulamentação que é válida é que é implantada pelo poder público. Aquele comerciante que coloca que é uso exclusivo para cliente, não tem validade nenhuma legalmente, né? Nenhum agente da autoridade de trânsito vai tomar nenhuma medida se sou motorista, de remoção do veículo. Pega o cone, estaciona ali no lugar. Com certeza. Então, para a gente terminar aqui o programa, deixa eu colocar aqui para o Robson e para o ouvinte da Rádio Cultura, na minha insignificância e no meu fraco pensar em relação à engenharia de trânsito, tá? No meu parco conhecimento. Robson, nós vivemos, eu penso de uma forma mais macro, mais a longo prazo, de uma forma mais abrangente as coisas. Porque senão aquelas soluções, foi feita a solução da multa, tá? Então está feita a solução da multa, desculpa o termo, um arremendo, mas não é uma coisa que resolve o problema, senão não estaria muitas pessoas reclamando disso. Onde é que eu quero chegar? Eu entendo que a nossa rodovia 277, mais dia menos dias, pode ser daqui 1 ano, 10 anos, 15 anos, aquilo haverá, ainda que por exploração do município. Vai ter que fazer um bem bolado com o Ministério dos Transportes, com o DENIT, com os órgãos competentes e tipo assim, tá? Posto da Polícia Rodoviária Federal para cá, quem determina é o município no seu código de postura e tal, que tipo de comércio vai ser instalado ali e tal. Por quê? Nós temos uma vocação e dessa ninguém vai fugir, penso eu, em séculos. O tal de ser uma cidade turística. E tudo que você quiser para mostrar bem bolado para quem vem de fora tem que ser bonito. Porque se não for bonito, não é admirado. O próprio morador não gosta do feio. Tá? Então, toda e qualquer coisa que nós devemos pensar daqui para frente são duas coisas. Mobilidade. A minha esposa, ela é especialista, doutora nessa questão de educação especial e eu, por conta disso, me envolvi décadas com mobilidade. Tá? Com mobilidade, principalmente dos deficientes físicos. Tá? E a gente enxerga. Às vezes eu fico até indignado quando vem autoridades do município aqui, eu fico contente que eles vêm aqui na rádio, mas se você olhar aqui no portão da Rádio Cultura, olha que nós temos ali chanfrada a nossa calçada, que é para se ver, e mesmo assim vai encontrar uma certa dificuldade. Se você olhar a porta do nosso banheiro aqui, tem um banheiro especial para entrar um cadeirante. Entendeu? E você pode ver que nós não subimos em escada, nós subimos em rampa. E você pode ver que o corrimão não é de ferro e não é de madeira, para não machucar a mão, é de alumínio. Eu paguei bem mais caro. Então a gente vai enxergando as coisas de uma forma mais abrangente, de mais longa data, de resolver os problemas. E numa cidade como Foz do Iguaçu, tudo que você pensar, tu tem que colocar um item chamado estética. E aquele poste do parquímetro ali é feio pra dedéu, Robson. É feio, enfeia a situação. Gosto é gosto, né? Eu não posso discutir. Isso aí. Enfeia. Palpitar. Pô, mas fui lá.
menos ruim do que essa. Já diz que na própria lei da questão de uma tem calçado. verdade. Não tem feito. Que necessariamente estava então, passar mais. Você, não, eu vejo. É. Levantaram todas as 12 minutos. Contraponto. Para se aposentar. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou